Então, capítulo 19, o sopro. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. Com profunda surpresa, ouviu afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. O André Luiz ficou surpreso, né? Aí ele falou: não podia caber em meu espanto. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Um automóvel, um carro. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar em bases transcendentes do eletromagnetismo. Em princípio, essa informação já não deve tanto nos assustar, tá? Ou causar surpresa, porque a gente tem estudado, principalmente com as obras paralelas aí do Dr. Inácio, que ele tem mostrado que esse mundo adjacente ao nosso, até por uma condição física, espiritual, se posso assim dizer, ele não poderia ser o que a gente imagina ou que outras crenças possam alimentar. Um dia também a gente pensou nisso, que fora desta realidade material, o mundo que nos é vizinho, que nos circunvizinha, é totalmente, completamente espiritualizado. Nós ficaríamos extremamente perturbados com isso. Porque já ficam os que não têm o conhecimento. Né? Então, hoje, ler uma notícia dessa, no capítulo 19, depois de termos encarado o livro Nosso Lar, desenvolvido conceitos importantes da questão da materialidade, do aeróbus que lá existe, a gente já deve entender um pouquinho mais tranquilo, né? Hoje o homem avança para os carros elétricos, né? Fale o que quiser falar sobre as questões da indústria, a questão é que há uma evolução. Né? Os combustíveis já estão se diferenciando. E é o que ele fala aqui, ó. Não, mas é o avanço, né? Eu entendo que isso não pode ser diferente. Se eu estudo a lei do progresso, na terceira parte do livro dos Espíritos, como que eu vou... a gente pode discutir algumas, né, particularidades da notícia, das incapacidades. Isso daí é natural, isso vai encher as pessoas Mas não tem como não avançar. Continuando. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. O Alfredo está falando, fique aqui. Ele falou, não, mas a gente precisa ir embora. Alfredo sorriu, bondoso, asseverando, quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Viu o ensino? Viu? Nossos amigos poderiam colaborar conosco, ainda hoje, nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Trabalhos da prece.
Excelente sugestão, exclamou o nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. A gente não valoriza, né? Aliás, falou Ismália afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito, à lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Então ele já deu aí uma dica da indicação de sopro. Né? Colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Irmãos desencarnados, tomados de impressões físicas ainda. Vamos lá. Técnicos do sopro, indaguei assombrado, antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente ao serviço. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramo-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Assim, uma vez foi com o passe. E depois do trabalho de Kardec, nas casas espíritas, ele praticamente foi vulgarizado, né? Foi trazido e não tem casa espírita que não dá passe. Interessante. Vai vendo. Comumente, vivemos por lá, encarnados, né? Perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Ele vai fazer uma ponderação, veja. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério, disciplina. O bem divino para manifestar-se em ação exige boa vontade humana. Então, esforço, seriedade, estudo, disciplina e boa vontade. Está aí. Para quem quer desenvolver esta capacidade humana. Isso daqui também vale para o passe. Você não precisa ter curso e ganhar certificado para dar passe. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Olha uma informação importante. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Os técnicos do sopro. Quer dizer, estamos falando de um padrão, né? Em tudo há uma ciência de começar. Por isso que ele se referiu a esses 3 pré-requisitos. Seria o começar. Por isso que o começar a dar passe não requer. Você pode depois fazer uma especialização de conhecimentos para que você dirija. Claro que pode.
Agora, o que não se pode, que às vezes a gente vê, é a pessoa ser impedida de dar paz porque não tem esse conhecimento. Isso eu não concordo. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio. Está falando de hábitos alimentares. A boca habituada a falar o bem. Estômago sadio, boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, temos o sopro calmante, que se diz que é o sopro frio, e o revigorador, estimulante e curativo, que seria o sopro quente. Daí alguns estudos de algumas correntes filosóficas dizem, né? Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Então, nessa página aí, ela ainda continua um pouco, nós vamos ver. Aliás, vamos continuar, depois a gente pode fazer alguns comentários. Vamos continuar. Isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. Salvo algum engano meu, referência sobre isso não há na Bíblia. Que Jesus tenha curado pelo sopro. Salvo um desconhecimento meu. Mas é uma informação que nós estamos recebendo de um bastidor espiritual confiável. O sopro da vida percorre a criação inteira. Faz sentido. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Gênesis. Jesus soprou onde? Nas nossas narinas, fôlego da vida. E o homem passou a ser um sobrevivente. Um ser vivente. Quer dizer, sopro. Vitalidade. Fluido. É simbólico? É simbólico. Mas é interessante, né? Toda a página sagrada já foi. Nunca pensaram no vento como um sopro criador da natureza? Aliás, a gente pode até lembrar que na praia, né? Quando vai na praia, você vai andar lá na beira da praia, o mar, a água, aquele vento que vem, é revigorante, é gostoso. O criador da natureza. Quanto ao vento, né, como um sopro criador da natureza. Quanto a mim, desde o ingresso em campo da paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Tanto assim que, chefiando esse posto, tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. Você percebeu? Decidam-se iniciar, se especializar. Mas antes de se especializar, você é um generalista, como médico, como dentista, como qualquer profissão. Você se especializa dentro daquele assunto. Então não significa que você não possa operar antes.
Se você for esperar aplicar o sopro, tendo o estômago, tendo a mente, tendo a boca, daqui a milênios, né? Você vai fazer sopro. Mas você precisa começar, se você tem interesse nessa modalidade terapêutica. Aliás, em relação ao passe, isso que eu queria falar. Porque o passe também descarrega sobre nós uma energia. Tá? Só que o passe, eu entendo assim, são as mãos, a princípio, né? As mãos. E as mãos, de certa forma, eu entendo como um pouco diferente da boca. Na questão, assim, da capacidade que tem do fluido. Tá? As mãos são mais neutras, embora pode-se discutir. A boca é uma coisa assim que é a palavra. Aí que já nós vamos entrar no texto. A boca é tão importante para soltar o sopro, porque a gente só fala o que tem cheio o nosso coração. Então também o sopro, a gente só vai poder assoprar o que está cheio o nosso coração, no sentido de todos os requisitos que ele colocou aqui. Dentro desse aspecto, eu acho até que o sopro ele tem uma capacidade maior que o próprio passe. Mas não podemos esquecer que tudo isso tem um comando, que é a nossa mente. Tá? Fazer esses requisitos que ele falou aqui, que também o passe exige isso. A gente aprende quando vai estudar o passe, os cuidados, como você disse, pelo menos naquele dia, né? Deveria ser sempre, mas óbvio que é um processo. Então, aquele dia, algumas coisas que nós temos que guardar. Então, não é só o sopro, é toda a nossa postura como ser espiritual que somos. É como se tivesse, nesse momento, nós estivesse sendo compartimentalizado. O passe, o sopro. Mas uma criatura evoluída, ela tem tudo isso, né? Em capacidades muito dimensionais, né? Seja o passe, seja o sopro, porque é um espírito evoluído. Mas nós não somos ainda, mas estamos a caminho. Então é interessante que a gente até pense, não como uma atitude de querer ser um futuro pessoa que vai utilizar o sopro, mas como a nossa própria evolução. É importante que a gente tome cuidado com o que a gente come, com o que a gente fala. A palavra tem uma força muito grande. Então, dentro disso, eu até pus umas perguntas aqui, ó, de reflexão. Onde elas estão? O que eu tenho falado ultimamente? É salutar a minha conversa? O meu diálogo? O que eu estou emitindo com a minha palavra? É um fôlego de vida, como a gente aprendeu na Gênesis? Porque 24 horas por dia nós estamos falando dentro de casa, né? Falando. Pondo a palavra à mostra. Nos colocando, sendo-nos transparentes, né? Então, reflete a postura do espírito, mas nesse momento nós estamos falando da fala, da palavra. Então, ela é terapêutica ou ela é doentia e maléfica dentro do lar, a nossa fala? Então eu acho que dá para fazer uma boa reflexão sobre isso. E aí vai entrar mas eu vou preferir terminar agora para a gente ver se dá tempo de ler. 2 minutos para ler o texto lá do Emmanuel. A esse tempo,
Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, tá vendo? Mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder, que uma vez soprou e deu origem à vida. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido. Olha lá, o Ministério do Auxílio, nosso lar. Especializado nesse sentido. Onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. Está vendo? É um estudo, é um curso. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Bocas generosas e puras. Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro. Outro capítulo, hein? Qualidades magnéticas do sopro. Mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Seguimos com prazer, respondeu nosso instrutor sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. Então, vamos avançar pensando em encerrar, pegando aí o PDF que está no grupo. É do livro Indulgência. E é uma página de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e que se chama Pela Boca. O título já diz tudo, né? Aquilo que sai da boca, diz-nos o Evangelho, precisa merecer-nos tratamento especial. As viandas com que o homem muitas vezes ameaça a própria saúde, alimentação, prejudicam apenas a ele mesmo, quando a frase contundente ou o grito de cólera podem alcançar toda uma assembleia de corações, determinando enfermidade e desequilíbrio. Entenderam a comparação? A comida prejudica você. A palavra, você e os outros. Não é? O que ele disse aí? É pela boca que vazamos da alma desprevenida os tóxicos da maledicência. E é ainda por ela que arrojamos de nosso desespero os espinhos da discórdia que levantam trincheiras sombrias. Olha a guerra aí. Entre irmãos chamados por Jesus à sementeira do amor. Às vezes dentro de um centro, dentro de uma igreja, o pau quebra. É da boca que saltam de nosso sentimento mal conduzido as serpentes invisíveis da calúnia, envenenando a vida por onde passam, e é ainda por intermédio dela que operamos o exame insensato das consciências alheias, apressando julgamentos da esfera exclusiva daquele justo juiz,
que preferiu a morte na cruz para não condenar-nos em toda a extensão de nossas fraquezas. Mas também é pela boca que exteriorizamos a ternura e a compreensão que restauram e fortalecem. E é ainda por ela que externamos a fraternidade que nos imanta uns aos outros, à frente da lei. É pela boca que aprendemos a auxiliar aos nossos semelhantes, e é ainda por ela que clamamos para o céu, suplicando socorro e misericórdia. Vejamos, assim, o que fazemos da palavra, para que a palavra não nos destrua. Mobilizemos nossos valores verbalísticos na exaltação do bem, com esquecimento de todo o mal. Tão simples essa frase, gente. E a gente complica, né? A língua revela o conteúdo do coração. Saibamos, então, modular nossa voz na bênção da serenidade e elevar nossa frase sobre o pedestal do amor que nos cabe estender ao próximo. Caridade, que não sabe começar pela boca, dificilmente se expressará com segurança através das mãos. Está vendo? Está vendo que, então, faz sentido a força e a energia do sopro em relação ao passe. Finalizando, entronizemos o verbo respeitoso e digno em nosso campo íntimo e estruturemos nossa frase no santo estímulo ao melhor que possuímos, para que possamos receber dos outros o melhor que possuem. E estaremos com Jesus, construindo pela nossa conversação os sólidos alicerces de nossa alegria e de nossa paz.